A gente aqui de novo para fazer o Psiquiatras no Streaming. E agora para consolidar mesmo esse quadro, né? A Érica Camargo, psiquiatra, voltou e dessa vez a gente pegou um filme mais emocionante, sensível. Hoje a gente vai falar do filme Lado a Lado. Ele é um filme antigo, de 1998. O nome original até é Stepmom, né? Que significa madrasta. E acho que foi um dos nossos gatilhos aqui para pensar, né? Esse lugarzinho aí delicado que a gente tem que a gente quer, né? Refletir sobre ele, entender ele por algumas perspectivas. Érica, muito bem-vinda. Oi, Carol, olha eu aqui de novo, nos arriscando a falar sobre filmes, dessa vez um filme de mais de 25 anos, né? Mas daqueles que a gente não esquece, né? Não, emocionante. E um dos raros filmes em que fala um pouco dessa questão da madrasta, da relação da madrasta com a mãe, né? Que interessante, né? A madrasta nos filmes de Disney costuma ser vilanizada, né? Então nós vamos nos arriscar aqui a falar sobre esse filme. Sim, a Érica foi uma convidada porque eu já ouvi ela também citar um termo que eu já amei por aí, que é a boadrasta, né? Mas enfim, pega um chazinho, pega um chocolate quente, que hoje aqui a gente vai conversar de algumas coisas que eu acho que valem a pena a gente olhar para dentro, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre medo, a gente vai falar sobre aceitação, sobre perdas. Eu acho que a gente vai também mexer ali num lugar que é um ponto muito crítico atualmente, que são os novos formatos de família, né? E o que é família, né? Como que a família vive bem, né? Então, vamos dar o gatilho aí nessa conversa. Já anunciando que a gente vai ter spoilers, como sempre, porque o nosso objetivo aqui não é ser crítica de cinema, mas é permear, assim, né? Esse lugar dos sentimentos, das emoções que os filmes trazem tanto, né? É um jeito de olhar pra gente por um outro lugar, assim. E já começando, então, com o dedo na ferida. Érica, vou te jogar já a pergunta principal aí pra gente trazer todo o resto depois com suavidade. Relação mãe e madrasta, tem que ser de rivalidade? Dá pra não ser? Apesar de todo o construto social, né, que vilaniza a figura da madrasta, eu acredito que sim. As famílias são estendidas, as famílias compõem padrastos, madrastas, filhos de um primeiro casamento do pai, de um segundo casamento da mãe. E cada vez mais a gente consegue, né, refletir sobre esse papel e nós aqui enquanto psiquiatras, né, Carol, atendemos as mães que sofrem em alguns momentos quando seus filhos precisam ser divididos com essas novas figuras ali na vida e também acompanhamos o sofrimento dessas madrastas que querem pertencer, né, que também querem pertencer, participar e passam a desenvolver uma relação com os filhos do parceiro. Nós vamos nos ater aqui mais à madrasta, né? Porque a figura do padrasto, socialmente, ainda ela é o paizão, né? A madrasta, por conta disso mesmo, dessa questão até hollywoodiana, né? De vilanizar e desse incentivo, né? Dessa questão da rivalidade entre as mulheres, né? Isso, eu acho que esse é um pontinho aí que uma vez também a gente, né, a Érica participou do episódio das mulheres e ela estava nas mulheres dos 50, né, e a gente, no nosso podcast, que não é gravado, que a gente fica organizando antes, você trouxe uma fala que eu fiquei assim, né, e foi até esse um dos motivos de eu te convidar aqui, né, ela falou, que engodo é esse das mulheres de se rivalizarem, né, quanto que a gente tem a aprender umas com as outras, né? Então, eu acho que esse núcleo aí que você trouxe agora, né? De um lado, eu tenho uma mãe que tá com medo de perder um espaço, de dividir ali a maternidade. Do outro, eu tenho uma outra mulher que tá ali, como que eu me encaixo nesse papel, né? Eu vou estar ali disputando, eu vou ser suficiente, né? Quer dizer, nós estamos falando de duas mulheres em sofrimento, né? E se elas ainda rivalizarem, quanto que desse sofrimento amplia, né?
Sim, e quem sai perdendo, né? E quem acaba perdendo com tudo isso são os filhos, né? Que são colocados ali nessas novas relações na verdade, né, o papel do pai é muito definido, da mãe é mais ou menos definido, mas o papel da madrasta socialmente ele não é definido, né? Eu acho que a gente tomou cuidado até de conversar antes, né? Como é que a gente vai se colocar? Afinal de contas, eu sou madrasta, né? E representando aqui o Sindicato das Madrastas. E eu sou uma mãe que convive com uma madrasta, diga-se de passagem, uma boa drasta, quase maravilhosa drasta. Então. E assim, eu posso te dizer que não existe um papel definido, né? Me colocando um pouco, quando eu fui dividir a vida com meu marido, há mais de 20 anos, ele veio com uma adolescente de 13 anos, né? Ela já morava com o pai e eu fui inserida nessa relação. Então, eu tive que tomar muito cuidado. Veja, eu fui madrasta antes de ser mãe. De certa maneira, eu aprendi a maternar com a minha enteada, uma adolescente. Que difícil que é ser mãe de um adolescente, né? Eu tenho 2 adolescentes, uma pré-adolescente. Inaugurou a maternagem já? Eu entrei nesse terreno aí com 28, 27 anos e muito preocupada. Inclusive, eu recuei várias vezes, assim, será que eu vou encarar? E o meu maior medo era justamente isso, porque eu sabia que se eu entrasse nessa relação, é uma responsabilidade muito grande, né? De uma menina ali e que o pai viveu exclusivamente para ela até então, né? Os pais eram separados já há muitos anos, né? No meu caso não houve essa questão da rivalidade assim com a mãe, mas eu fui colocada ali, né? Naquela relação, eu era a novidade, né? Então eu tive muito cuidado e eu posso te dizer que eu não tinha manual, não existe esse manual definido, né? E eu fui pelas margens. Eu fui pelas margens dessa relação. E hoje eu entendo, e depois de muitos anos, é uma construção, né? Na verdade, ser madrasta é um trabalho customizado, dia após dia, né? Como que você vai se inserir naquela relação e até quando, né? Porque você, como madrasta, é demandada para atender uma criança, para prestar os cuidados, para servir o café, para cuidar da alimentação, para cuidar da proteção, sim. Mas até que ponto eu posso tomar decisões? Por exemplo, quanto tempo vai ficar na tela? Se vai voltar tarde com os amigos? Então, assim, veja só. A madrasta, ela é levada a despender o seu tempo, a sua energia, os seus afetos, sim, para essa relação, mas em muitas relações, não foi meu caso, ela é invisibilizada, assim, ela não pode tomar, até que ponto ela pode tomar decisão, isso não é muito claro, isso vai depender da configuração familiar ali, das relações. Então, assim, é uma relação muito delicada e que precisa ser construída, acho que com muito cuidado. Sim, perfeito. Legal, é bonito isso, né? Tão bom ouvir isso, né? Porque é o que eu imagino, assim, né? Quem tá nesse papel, né, tem que estar com tantas nuances que você tá trazendo as externas, né? O cuidado ali com a relação e tal, e sem falar no seu, né? No seu mundo interno, nos seus sentimentos, assim, né? E aí pensando também, né? Ser uma potência de mãe, né? Que a gente sabe que a maternidade tá ali voando e intensificado em você. E às vezes a gente também vê isso, né? Madrastas que, na verdade, não tem, às vezes nunca tiveram nenhum desejo de ser mãe, nunca quiseram, sim, né? Sim, e vão estar nesse lugar. Sim. Então, que é um pouco que o filme mostra, né? Pra gente não fugir do filme. Sim, que a história do filme é isso. A Julia Roberts, ela era uma fotógrafa, ela vivia pra si. E de repente ela se apaixona por um homem que vem com 2 filhos, né? Então, assim, ela vai participar de um acordo dele com a mãe desses filhos. E assim, ela é demandada. Quando o pai não tá ali, é ela quem tem que atender nos dias em que as crianças estão com o pai.
E como que é isso pra ela, né? Então, o filme vai mostrando uma série de erros que ela comete. Come on, honey. Get up, get up, get up. You do your best to raise the children. Anna, you forgot to wash my shirt. I told you 100 times, today is purple shirt day at school. You do your best to care for them. Come on, Ben. But no matter how much you love them, Come on, Ben, please. you'll never measure up Mommy! to their mother. I think I can handle it from here, Isabel. E como ela é demonizada pela mãe, porque a mãe é uma mãe perfeccionista, é uma mãe ultra cuidadosa, é uma mãe... E que também fica muito claro ali no filme que é uma mãe não resolvida com essa separação conjugal, né? Ela não aceita muito bem que o pai esteja vivendo essa nova relação, o pai dos filhos. E embora o filme mostra, e acho que ele ilustra muito bem, embora você não veja em nenhum momento ela com os filhos verbalizando, falar mal da madrasta, ela o tempo todo está dando mensagens. Mas eu não lembro o papel do nome da Julia Roberts, não, da personagem, mas assim, olha, mas ela vive pra si. Isabel. Isabel, isso, é Isabel. Ela vive pra si, ela nunca sabe cuidar de uma criança. Tem momentos assim que a Julia Roberts prepara o lanche das crianças que dormiram ali com a madrasta e com o pai para levar na escola, e a mãe passa a pegar, ela pega o mesmo lanche, joga no lixo, né? Porque assim, o lanche que a madrasta fez não é bom. E aí ela vai dando vitaminas para as crianças no carro e troca pelo lanche dela, que possivelmente é mais saudável, é o melhor, né? É muito bonito de ver isso no filme, porque embora a tendência da gente ver seja assim, meu Deus, como essa madrasta é ruim, como essa mãe é ruim também, ela não tá dando chance. A gente vê também que é uma mãe apavorada, com medo de perder o amor dessas crianças, com medo de perder o lugar, e não consegue enxergar que tem mais uma pessoa ali só querendo se inserir e fazer bem, né? Minimamente fazer bem. Não é tomar o lugar, né? Mas isso acontece porque visivelmente essa mãe não tá bem resolvida, né? Sim. Que é o que a gente falou, né? São duas mulheres em sofrimento ali, né? Uma que, né, teve de brinde esse contexto, e a outra que está ameaçada ali com essa perda. E assim, né, Érica, você que passou aí um pouco por essa história, né? Então você falou muito do que eu achei fantástico, a palavra customizado, né? Porque cada um vem aí com uma carga e recebe toda uma carga de uma família ali pronta, né? Hoje, né, Érica, assim, olhando aí, né, para esses anos todos aí que você viveu, e assim, agora com uma perspectiva até, né, muito mais ampliada depois de tudo isso, o que você acha que foi, assim, se tivesse algum norte, alguma coisa que você acha que mais te ajudou para, assim, né, porque eu imagino que, assim, como a gente tem muitas variáveis aí, né, a mãe, a nossa própria carga ali pessoal e tudo mais, se tivesse um norte, assim, que você acha que te guiou para viver esse processo, e até para a gente deixar aí, né, como um elemento, assim, que mais te guiou para que esse processo tenha sido... Porque eu vejo ele como muito positivo, né? Para ele ter sido positivo, assim. Olha, assim, eu acho que o que funcionou para mim, eu fui muito cuidadosa desde o início. Essa história é real, tá? Quando nós decidimos morar juntos, eu e meu marido, depois de um tempo que a gente se casou, depois de muito tempo, na verdade, depois de 20 anos, a gente foi lá e vamos resolver isso no cartório, porque eu ficava enrolando. Test drive já deu, 20 anos de test drive, tá bom. 20 anos de test drive, E aí eu me lembro que vamos sair para jantar com ela. A gente já namorava, já frequentava ali, né, a casa, enfim. E aí eu me lembro que quando a gente foi morar juntos, eu fiz uma brincadeira, mas eu acho que essa brincadeira foi assim tão interessante, tão deu certo. Eu virei para uma menina de 14 anos e falei assim, olha, eu gosto muito do seu pai e eu queria pedir para você a mão dele em casamento. Essa história. E ela se sentiu tão importante. Algo na nossa relação, é claro que eu não tô falando que que isso vai funcionar ou é uma fórmula, tá? Ainda mais para o adolescente, o mundo, né, as diversas adolescências aí. Mas eu me lembro que isso fez os olhos dela brilharem, assim. E eu tenho cartinhas lindas, assim, dela, depois de mais velha,
que ela escreve para mim assim que no começo ela teve muita raiva de mim, mesmo ela ficando feliz que a gente foi morar juntas e tal, né? E tem toda essa delicadeza de uma adolescente que morava conosco. E como que eu tinha que ficar quando eu vi ela quando eu pegava ela numa mentira, porque eu peguei ela em algumas mentiras de adolescente. Ó, eu vou estar na escola de manhã, eu passava com o carro na rua da escola, ela estava na praça com os amigos, que ela queria andar de skate. E eu ficava, meu Deus, como que eu vou contar? Então, assim, inicialmente eu fui pela margem, né? Eu participava, meu marido, do que eu estava percebendo, que, olha, tá acontecendo isso. Com os anos, o passar dos anos, eu passei a ter uma postura mais ativa. Eu acho importante que a gente vá se posicionar, porque você está construindo um lugar ali. E isso jamais invalida o lugar da mãe e o lugar do pai, né? Mas eu acho que o maior problema das madrastas que eu sinto, as mulheres que eu atendo aqui, é o quanto elas são invisibilizadas, né? Porque não é um papel definido, até as escolas, né? Pais e mães mandam um recadinho e tal, a madrasta lá buscando e levando na escola, muitas vezes, né? Eu acho que a escola tem mudado, é pais, mães e responsáveis, né? Porque as famílias são diversas. Mas a história da foto, né? Da foto da formatura, da foto, cadê a madrasta sai da foto? Como assim a madrasta sai da foto, né? Então, se eu posso dar uma dica, assim, primeiro é que eu existo nessa relação, né? Mas para eu existir na relação é preciso toda a delicadeza e o cuidado da construção dessa relação, né? Que demais. E que eu acho que as madrastas também podem ser ouvidas, né? Eu acho que elas também podem, em alguns momentos e situações, participarem sim de decisões. E é o que eu te disse, eu fui pela margem, né? E à medida que os anos passaram, eu passei a ter uma postura um pouco de... Hoje a minha enteada é uma adulta, né? De 36 anos, ela é psicóloga, ela trabalha na vara de família, ela é psicóloga forense, né? Eu acho que certamente tudo isso também nos une nessa história aí, né? Até os caminhos profissionais que escolhemos, né? Que demais. Quando você me descreve isso que você falou, assim, eu assimilaria a palavra o respeito, né? Mas claro que antes do respeito vem o amor ali, né? Porque primeiro você enxergou que ela já estava numa relação, né, com o homem ali que você decide também viver, mas ela já estava ali com um papel muito importante, né? Porque eu também falo isso, né, Érica, assim, sempre que eu falo sobre maternidade, eu falo assim, ó, a maternidade é um luto porque naquele momento você parou de existir, você começa a existir de outra forma, né? Então, Sim. A partir da hora que a gente né, se torna pais, a nossa existência é uma existência conectada, né? E isso, se você está se conectando com alguém que tem filhos, você não pode jamais excluir esse elemento, né? Você está com uma existência... Se você não tinha filhos e vai entrar numa relação, você vai entrar numa relação com muitas responsabilidades. Viver para si é uma coisa, né? É muito diferente. São muitos investimentos, assim. Você subordina a sua agenda, você subordina seu tempo, você subordina suas emoções e seu afeto. E assim, não dá para ficar invisível nessa relação. Jamais, é muito doloroso, né? Quando você acompanha histórias, escuta mulheres que falam isso. Poxa, mas eu faço, eu me entrego, eu me dedico. Na hora de uma simples decisão eu não participo. Na hora de estar presente ali num momento que, sei lá, tem tantos convites para tal lugar, para tal situação, um evento, eu não posso. Pera lá, né? Eu acho que as mulheres também precisam dialogar com esses maridos, dialogar o que lhes faz sofrer, e precisa estar bom para as crianças, mas também precisa estar bom para todos nessa relação, né? Ó, perfeito. Então agora a palavra que eu queria dizer não é respeito, gente, é visibilidade. Quando você foi pertencimento. Lá, acho que a madrasta quer pertencer. Madrasta quer pertencer. E não adianta falar que você vai ficar à margem, porque a madrasta vai maternar, meu bem. Não adianta. À medida que você está cuidando de uma criança, você vai maternar. Né? Sim, mas eu acho que do mesmo jeito que você estava pleiteando a sua visibilidade, né? Você fala assim, na hora que você
pediu, né, para sua enteada ele em casamento e o olho dela brilhou, você também pôs visibilidade nela, né? Então, quer dizer, você traz assim, olha, a gente precisa enxergar tudo que está aqui nessa mesa, né? Eu com o meu papel e você com o seu papel, né? Então, acho que na hora que a gente entende o que todo mundo ali precisa ser visto, a gente não pode ficar pondo debaixo do pano essas dores, esses medos, né? E aí eu acho que a gente vai integrando eles, né? Às vezes eu tenho alguns relatos, eu me lembro que antes mesmo de ser madrasta, eu tive experiência de atender uma pessoa em outra cidade, até não tinha consultório, eu tinha consultório em Bauru inicialmente, antes de montar meu consultório em Botucatu. E ela teve a experiência de se casar com um homem com 3 crianças pequenas, que tinha perdido a mãe. E ela entrou na vida desse homem, assim. E demorou muitos anos para ela ter os filhos dela. Eu nunca vou me esquecer de uma frase. E ela era muito amorosa com essas crianças, né? Ela maternou essas crianças. E nunca vou me esquecer de uma frase que ela me disse que ela entendeu, ela tinha muitas dificuldades, né, com os filhos do marido, e às vezes eles eram muito mal criados com ela, e ela foi precisar ter filhos para ela entender que até os próprios filhos são mal criados, podem ser mal criados com os pais. E que não muda muito isso. E eu achei tão bonito esse relato dela, isso ficou tanto, eu acho que eu aprendi tanto, porque a gente aprende muito, né, quando a gente acolhe as pessoas aqui, a gente aprende muito. E eu não me esqueço desse relato dela, assim. A gente vai aprender que filho também decepciona, que a gente também... voltando ao filme, né? Fica muito evidente os erros, né, que a Julia Roberts comete. Até tem uma hora que a Isabel, né, que é o personagem da Julia Roberts, inventa um namorado pra menina, né, bem no final do filme, que a menina toma fora. De ela bota um modelo da Calvin Klein pra ser namorada da menina, pra menina se vingar. E a mãe fica horrorizada e tal. Mas chega um dado ponto do filme, né, contém spoiler, essa mãe adoece e essa mãe tá com câncer terminal e vai morrer, que é a personagem da Susan Sarandon, e ela começa a conversar, se aproximar mais da Julia Roberts, porque é quem vai ter o futuro dos filhos dela, né? Esse filme é emocionante, né? Esse filme é emocionante. Sim. E aí ela diz pra Isabel, eu também errei, eu também já perdi meu filho, né? Porque faz parte do erro. Que relação, né, que não inclui erros? Sim. Então, e que relação que não exige acordo, reavaliação o tempo todo, né? Sim. Isso dentro customização, como você disse, né? É customização o tempo todo. E se a gente não conseguir discutir esses conflitos e colocar na mesa, fica muito ruim. Eu acho que o maior sofrimento, aqui falando do Sindicato das Madrastas, que eu escuto das madrastas, é essa invisibilidade ou essa sensação de que você está plantando pomar no terreno do vizinho, sabe? Nossa, mas eu faço tanto e parece que eu não... E como é doloroso quando a gente vê, e a gente estava falando isso antes de iniciar o podcast, quando a gente atende adultos que trazem isso no nosso consultório, né? Eu não podia demonstrar afeto pela minha madrasta. Puxa, ela poderia, que é aquilo que você mesmo comentou, ter feito tanto por mim, mas que medo que eu tinha só de elogiar ou de validar alguma coisa legal que ela estava fazendo por mim, de magoar a minha mãe, né? Então, como é errado, como é equivocado quando uma mãe não consegue, né, está bem resolvida com isso, que eu acho que passa pelo entendimento de que os filhos vão ter muitas relações ao longo da vida e isso não vai invalidar o seu lugar de mãe. Mas ainda, eu acho que por conta também de todo esse construto vilanizado e dessa rivalidade que ainda é estimulada, né, nas mulheres, é menor hoje em dia, mas ainda é, que esse engodo, né, que algumas mulheres ainda fazem com os seus filhos, né? Tem uns dados que mostram que o maior problema não é em relação às madrastas com as crianças, mas em relação das madrastas com as mães biológicas desses filhos. Sim. Que é isso que entrava, que traz conflitos para essas relações familiares, né? Olha que triste, né? E eu acho que se o seu marido
ou seu ex-marido encontrou uma mulher que ama os seus filhos, Nossa. Agradeça aos céus, né, Carol? Agradeça aos céus, Muito, porque muito. você não deve entrar jamais nesse jogo de rivalidade. Quem sai ganhando são os filhos, né? Mais relações, mais contato, mais afeto, mais troca, mais possibilidades, né? O que você como mãe pode entregar de bom e o que você não tem, que aquela madrasta tem. Que legal que ela tem essa disponibilidade para entregar aquilo pro seu filho, né? Sim, perfeito. Esse momento que você conta, né, da mãe com o diagnóstico do câncer, tem aquela frase, né? Eu vou trazer a frase que eu acho ela muito poderosa, assim, né? A Susan Sarandon fala para Julia Roberts, né? Você nunca será a mãe deles e ninguém quer que você seja. Mas se eu não puder estar lá, eu sei que eles vão ter você. Aff, dói, né? Mas o filme traz, né, assim, um momento em que eu acho que a Susan Sarandon vai vendo que ela talvez possa ser ausente na vida dos filhos, né? E essa sensação da gente de mãe de que, né, ninguém substitui a gente, né? Quem que vai olhar? Muito natural, assim, né? Que a gente tá ali naquele papel de cuidadora biológico, né? A gente biológico Sim. entende que a gente que dá a vida, então é muito inerente que como é que segue a vida dele sem a gente, né? Então, muito natural também sentir essa ameaça aí quando entra alguém, né? Agora, se a gente conseguisse limpar isso, né, que essa ameaça tinha que estar exatamente nesse lugar, assim, tá entrando alguém que tá querendo também, que pode contribuir, né, que vai desenvolver esse papel ao longo do processo, mas que tá totalmente, né, vendo que são parte da história que ela tá pleiteando com esse novo relacionamento, né, que é isso, né, quando as crianças são visíveis. Eu acho que é um presente, né? Eu não sei, assim, eu como sempre muito quis ser mãe, né? Eu acho que mesmo quem nunca quis ter filhos, assim, quando entra nessa possibilidade de estar num contexto familiar, ele no mínimo está sendo convidado para entrar num lugar onde a gente espera que o amor aconteça, assim, né? E Sim. aí também aprender sobre transitar nesse amor, né? Então, aí pelos dois lados, né? Eu aqui no Sindicato das Mães com Madrastas Maravilhosas, sempre ficou claro para mim, né? Se é alguém que vai agregar para a vida dos meus filhos, a gente está somando, né? Eu tô trazendo gente para a tribo, assim, né? Mas e isso aí parte de um lugar, né, Carol, de você estar bem resolvida, né? Os maiores entraves nessa relação é quando as mães não estão bem resolvidas, às vezes até com a separação conjugal, né? Com certeza. É onde a gente vê que tem mais sofrimento e esses filhos são mais cobrados para ficarem nessa relação sempre com muitos dedos, não se entrega, não se dedica e não pode amar, não é permitido amar, é bem complicado, bem adoecedor, pode ser bem adoecedor, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que a gente falou lá do começo da rivalidade. A rivalidade eu acho que entra um pouco num lugar perigoso aí do feminino, mais cultural, mais difícil, mas ela entra também exatamente nesse ponto, né? Assim, se tem uma madrasta, e talvez seja isso que a Disney quis explorar, tem um ponto anterior que é de dor, né? Porque ou veio uma morte ou veio um rompimento, assim, de uma família ali que quebrou a previsibilidade, né? A previsibilidade era para que aquilo durasse até que a morte os separasse, né? Então, essa pessoa muito provavelmente está se inserindo num lugar que já está doloroso, né? Sim. Então, enquanto essas feridas não forem realmente cuidadas com toda a necessidade que elas exigem, pode ser que a gente vá passando essas dores para quem não precisa recebê-las, né? Por isso que a gente também acho que quando está aqui está fazendo esse convite, né? Se tem dor, eu acho que o primeiro convite é para dentro, para si, para depois espalhar para fora, né? Sim. Isso que você fala, nossa, para mim é tenebroso, né? Assim, quando eu vejo pessoas que não puderam aproveitar da madrasta em lealdade à mãe, né? Em que aquilo talvez ferisse. Infelizmente, né? Essa pessoa, muito provavelmente, quando é menor, ela não tem nenhum poder sobre isso, mas ela tá adoecendo junto, né? Eu tô mantendo a minha mãe no adoecimento, porque o ideal seria que eu conseguisse trazer essa mãe para assim, olha, a gente está só agregando alguém novo aqui, né? Mas a gente sabe que isso é muito mais complexo e delicado do que a gente imagina, assim.
E no filme Agora, tem passagens que mostram isso. Tem alguns momentos que as crianças olham para a mãe e falam: mãe, mas eu posso gostar da Isabel? Nossa, até que ela é legal, sim. né? E ali no filme tem mais ainda uma outra coisa complicada ali, né? Porque da questão da rivalidade feminina. É uma mulher bem resolvida com o seu trabalho, é uma mulher mais jovem, ela tem um trabalho todo descolado. Que ela é fotógrafa, e aí tem uma adolescente ali, né? Até tem uma passagem do filme cruel da mãe, né? Porque a madrasta pede num determinado momento pra mãe pra levar a filha num show. 12-year-old girl to a Pearl Jam concert on a school night? Just thought it would be something nice that she and I could do together. It's ridiculous. Of course Jackie's gonna be hostile, irrational. Pearl Jam? Yeah. On a school night? We are going out. Oh, Mom! Isn't my mom the coolest? Jane, imagina que sonho, isso nos anos 90. E aí a mãe fala: não, imagina que você vai levar uma menina numa quinta-feira num show do Pearl Jam. E dali uns dias a menina vira pra madrasta e fala: mas a minha mãe não é demais, ela vai me levar no show do Pearl Jam. A mãe rouba a ideia da madrasta, a mãe faz a vilã ali, né? Sim. E como isso é cruel, né? Isso é cruel. Aí a gente vê que as vilãs da Disney não precisam ser as madrastas necessariamente, né? Mas podem ser. E como seria bonito se as pessoas pudessem falar assim, né? Quando a madrasta pede pra mãe para levar a enteada no show do Pearl Jam, e como seria bonito se a mãe falasse: poxa, mas isso vai me dar uns ciúmes de você levar? Acho que não. Eu vou te falar uma coisa. Você me deu uma ótima ideia. Acho que eu vou. Eu é quem vou levar. Ficaria muito mais do jeito que é feito, é perverso, né? Enfim. Mas passa por esses lugares ali, né? Meu Deus, nossa, ela vai amar muito mais essa madrasta que teve essa sacada de levar a minha filha num show do Pearl Jam aos 12 anos, né? Demais isso que você falou, né, Erika? Esse modelo que você dá, né, gente? Porque é o modelo de, assim, vamos de novo trazer para a visibilidade, mas a visibilidade do sentimento, né? É muito natural sentir ciúme, ter medo da perda, mas isso trazido dessa forma, né, traz para a criança clareza sobre o que está acontecendo e não aquela coisa, né, aquele segredo, né, nossa, eu estou fazendo mal, eu estou certo, eu estou errado, eu agrado meu pai, que leva para onde? Para o sentimento de culpa, né? Exatamente. Que deixa eles muito perdidos. O sonho da minha filha era realmente, acho que então, né, isso também facilitou muito, assim, ela fala: nossa, você, né, e a tia Maíra seriam as melhores amigas, assim, né, então, assim, eu acho que quando a gente entende, porque... E bonito você reconhecer, falar sobre isso, né? Desse lugar de admiração por alguém que vai amar os seus filhos, que vai se dedicar também aos seus filhos. Eu acho que esse é o melhor dos mundos da maternidade. Quando a gente consegue se desprender desse lugar de, ai, é meu, tem que me amar, né? Porque a gente tem isso mesmo, né? Tava comentando com você, eu já montei mala para enteada viajar, mas ela era mais velha. Ajudei a montar mala para viajar com 17 anos e montei mala para minha filha com 12 anos fazer acampamento. Agora com uma dor, eu falo: nossa, parece que a dor é um pouquinho maior, mas ela é um pouquinho menor. E tem aquela questão biológica, sim, né? Eu amo a minha enteada, a vi crescer desde a pré-adolescência, a vi se tornar, né, uma mulher linda, nossa, querida. Hoje ela é minha amiga, assim, sabe? Assim, e somos amigas, mas claro, também tem um outro lugar aí que não é só, né, de amizade, mas também sei diferenciar, que fazer a mala do seu filho te tirar é mais doloroso, né? Que é um pouco isso que você está falando. Na verdade, como é bonito quando você consegue saber que seu filho vai ser amado e pode ser cuidado também por outras pessoas. E no filme isso fica bonito, Carol, porque chega um momento que essa mãe vai embora, está indo embora, né? E que ela precisa realmente dar um turnover nessa vida aí, né? E infelizmente só no momento de dor e de terminalidade que ela começa, acho que, a fazer essas reflexões. Mas se a gente pode trazer essas reflexões para a vida, né? Fica mais leve para os nossos filhos também, né?
Sim, sim. Acho que a gente, assim, caminhando um pouquinho para o fim, né, ficam duas mensagens muito fortes aí para mim, assim, né? A primeira a gente falou aqui, né? O meu sentimento sempre foi, né, assim, que eu estava agregando mais alguém para a educação, né? E como tem sido difícil educar os filhos hoje, né? Nesse momento que a gente vive tão mais solitário, tão mais isolado, né? Então, a gente contar com essa força do grupo, que está todo mundo ali com aquele olhar para ajudar essa criança a se desenvolver, a gente tem precisado muito disso, assim, né? Que a gente falou sobre... Fala essa frase linda da aldeia que eu amo. É linda, que é preciso uma aldeia para criar um filho, para criar uma criança. A gente é muito familista. Muito familista, os núcleos tão menores também. Antigamente as crianças tinham casas com muitos tios, irmãos, primos, eram muitos primos. Sim, hoje em dia os núcleos estão menores, né? E eu falo, né, isso dos muitos tios, muitos primos. Gente, até a tia louca é importante na nossa educação, né? Super, até o tio que passou por um problema, porque são esses modelos que vão fazendo a gente entender do que a vida é composta, né? E a gente tem vivido cada vez menos, acho que essa realidade. Então, assim, caminhando para o fim, como eu disse, acho que os dois pontos muito fortes para mim é isso, a gente entender que a gente inclui no script pessoas que não estavam, mas que possam participar com tanta, né, potência aí nesse formato aí da educação dos filhos. E aí o segundo, aí esse é bem delicado, mas o que é padrão de família, né, gente? Porque a gente às vezes acha que a família que está dentro do padrão é saudável e a gente, né, Érica, dentro do nosso consultório, a gente vê tanto adoecimento no padrão. Então, assim, o que é família, né? Um dos meus episódios mais ouvidos é o que a Dani fala, né? Os filhos na separação. E aí eu termino com essa pergunta, né? Eu falo, Dani, mas então filhos de pais separados vão ser mais problemáticos do que pais não separados? A resposta dela é maravilhosa. Ela fala assim, filhos de pais que estão adoentados vão ser mais problemáticos de pais que não estão, né? Que estão curados. Certamente. Então, muitas vezes pais separados, famílias diversas não são adoentadas, né? Família é uma construção. Falando do convite. Família é uma construção, né? Dessa fantasia do que ela deveria ser e o que ela consegue ser. A verdade é essa. Perfeito. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Sim. É isso, gente. A gente agradece. Tem alguma mensagem mais, Érica, que você acha que a gente pode deixar aqui? Acho que já foi tão gostoso. Amei essa conversa. A gente fez o segundo podcast, dessa vez a gente descobriu mais coisa aqui no meio da conversa. Se a gente pode fechar com dicas aqui do Sindicato das Madrastas, e como eu sou madrasta há muitos anos, eu tô representando um sindicato aqui, é uma brincadeira, né? É que vocês existam nessa relação, que vocês construam, né, sua caminhada para existir também nessa relação. É uma relação que te apaga, não te ouve, não te reconhece, e ela não vai durar, né? A gente vê muitas madrastas desistindo mesmo de relacionamentos por conta dessa dificuldade de ser visibilizada ali, porque afinal de contas eu dediquei tanto do meu tempo, tanto do meu afeto, e parece que eu nunca posso diretamente participar. E geralmente isso ele é muito mais dificultado quando a gente tem essas questões mal resolvidas, não apenas da mãe, tá? Mas às vezes o próprio pai ali, né? Que coloca a madrasta só como aquela pessoa que tem que apenas atender coisas pragmáticas, né? Que ela não vai estar investindo o afeto ali. Não existe como não investir o afeto, né? Sim. Eu acho que é por aí. Diretamente do sindicato aqui. Amo. Bom, vocês viram que a gente tá dos dois lados e que a gente defende. Estamos de lados bonitos da história. Acho que por isso que a gente consegue falar com leveza, né? Desse lugar, assim. E trazer o tema, né? Você grata pela madrasta dos seus filhos, eu grata por ter conseguido construir esse lugar e também nunca ter havido uma rivalidade com a mãe da minha filha direta, nunca tive, assim. E acho que isso também nos privilegia para poder falar. Ato falho. Com a mãe da minha filha. Ah, tá. Eu falei errado? Eu tive um ato falho assumido aqui. E
para mostrar que a gente trazendo com leveza, né? Eu acho que você mostra isso, né? A gente permite momentos muito mais fluidos, momentos muito mais verdadeiros. Então, estamos muito verdadeiras aqui hoje, deixando para vocês, acho que esse bom convite, né, gente? Família que funciona é que a gente dá conta e cuidem-se, né? Para viver com toda a intensidade isso aí. Érica, super obrigada a vocês por essa audiência e em breve a gente volta aqui com Psiquiatras no Streaming. Beijão. Beijo, tchau, tchau.